Salve progressistas, Clayson! Ontem nós tivemos no Brasil aquela que talvez seja uma das maiores manifestações de esquerda dos últimos anos. Genuinamente esquerda, 100% esquerda, com alunos, com professores, com profissionais da educação, também, logicamente, com cidadãos. E o vídeo de hoje nós vamos fazer alguns comentários a respeito. Mas antes, você sabe, pedimos o seu joinha, pedimos para que você se inscreva no canal, nós estamos chegando muito... Cara, mas tá muito perto desses 100 mil. Gente, tá perto demais. Então falta muito pouco. Então se inscreva no canal. Se você é inscrito, observe aqui para ver se você continua. E tem que assinar também esse sininho aí. Tem que clicar lá no sininho para dar tudo certo, tá bom? Se inscreva no canal, vamos junto. Olha, duas coisas que me chamaram a atenção logo de cara. Nós tivemos a manifestação nas ruas e tivemos também vamos dizer assim, um debate, né? A apresentação do ministro Weintraub, o Abraham Weintraub, lá na Câmara. E as duas, em dado momento, ocorreram simultaneamente. E eu tive a oportunidade de acompanhar as duas. Não só a manifestação como um todo, né, no país todo, como também a fala do Weintraub. E essas questões que aconteceram lá na Câmara e nas ruas, elas trazem olha, eu quero te dar essa garantia, elas trazem um novo momento político no nosso país. O que aconteceu ontem já entra para a história do país e já demonstra claramente que há uma força muito grande que está só esperando um momento para que seja acordada de vez e para que a gente realmente veja um novo país. Ao que tudo indica, dependendo, claro, de alguns outros fatores que ainda estão por vir, Bolsonaro vai ter muitos problemas, não são poucos. Ele vai ter muitos problemas para se sustentar e para que ele se mantenha realmente digamos assim, com um pouco de tranquilidade. Dificilmente ele vai ter um governo tranquilo. Eu achei assim um disparate o que ele fez lá nos Estados Unidos. Ele foi receber esse prêmio de consolação lá no Texas, mas a verdade é que tiveram que armar um esquema para ele poder ir para os Estados Unidos receber essa homenagem, e ficou assim vergonhoso, humilhante para ele essa situação. Aí, claro, vai lá, tem aquele pessoal da alt-right americana que deu um jeitinho para que ele pudesse receber esse prêmio, e de lá ele coloca então para o mundo a sua opinião a respeito dessa manifestação de hoje. Segundo ele, segundo Bolsonaro, todos são idiotas úteis, todos são levados por digamos assim, por uma pregação da esquerda. Então são todos militantes da esquerda, o que, sem sombra de dúvidas, não condiz com a verdade. Nós temos um número enorme de estudantes que estão perdendo bolsas, estão praticamente sendo inviabilizados nos seus estudos. Muitos deles não vão poder dar continuidade realmente àquilo que estão desenvolvendo. Eles interpretaram bolsas que estavam num momento de transição como bolsas que não estavam sendo utilizadas. Eles deram o nome de bolsas ociosas, mas isso foi um erro grande, porque quem está dentro desse meio acadêmico sabe que você tem que cumprir uma série de questões burocráticas para que você possa viabilizar, para que as coisas possam dar certo, e essas bolsas estavam cumprindo esse período, digamos, burocrático para que pudessem ser viabilizadas. Eles falaram que são bolsas ociosas e retiraram essas bolsas. Então, a gente sabe que muitas pessoas foram diretamente prejudicadas nisso. Isso de cara, porque nós estamos falando de um que eles chamam de contingenciamento, é um corte, e a gente vê que esse corte ele afeta não apenas a questão do ensino superior. Todos os períodos, digamos assim, da educação foram afetados: ensino fundamental, ensino médio, não é só o ensino superior. E com isso a gente leva o país para um limbo na educação. E, cara, eu preciso que alguém me explique, porque o ministro não conseguiu fazer isso hoje lá, como que você vai melhorar a educação dessa forma? Porque, veja bem, existe ainda muito forte uma crítica com a educação até então.
especialmente por conta dos resultados. A gente percebe que há muitas questões para serem resolvidas. Mas a solução deles para a educação é um corte? É simplesmente deixar as pessoas sem bolsa? Hoje aconteceu na Câmara exatamente o que já havia acontecido com o Guedes e que eu tenho falado aqui no canal. Eles vão até lá para explicar uma coisa e acabam falando de outra coisa. No caso do Guedes, ele tinha que explicar o porquê da proposta dele, a proposta do governo Bolsonaro em cima da reforma da Previdência, e não foi isso que aconteceu. O Guedes foi lá para dizer o porquê que a Previdência precisa de uma reforma. Ora, muitas pessoas, de certa forma, já sabem que nós temos problemas na Previdência. Mas ele deveria explicar, primeiro, por que a prioridade. Nós não acreditamos que a Previdência seja uma prioridade e nós acreditamos que o mesmo ganho, entre aspas, que possa haver sobre a Previdência, você pode atacando outras áreas que não necessariamente seja a Previdência, especialmente na área econômica. Então existem muitas questões para serem tratadas até você chegar na Previdência. E o pior, que é a história mais complicada nessa questão toda, o que eles estão atacando na Previdência não é exatamente onde se encontra o problema. Nós temos o problema na Previdência, que são essas pensões milionárias, e aquilo, de certa forma, está sendo deixado de lado. Então, hoje, foi basicamente a mesma coisa. O que o ministro deveria ter feito lá era explicar por que ele fez o corte. E ele chegou lá para dizer a respeito, fazer uma análise a respeito da educação, do que aconteceu nos últimos anos. Ah, mas o Lula cortou milhões, a Dilma cortou milhões. Sim, isto é passado e vocês ganharam a eleição deles. Vocês ganharam a eleição do PT. Justamente para que vocês façam melhor. Não para que vocês façam igual ou pior. Então justificar uma situação ruim em cima daqueles que criaram uma situação ruim no passado, ora, isso para mim não faz o menor sentido. O que nós queremos é entender como que as coisas vão melhorar. Não dizer que a coisa tá uma porcaria e que nós temos que piorar. Ou que era uma porcaria no passado e por isso vai continuar uma porcaria hoje. Então, nós tivemos essas questões para serem, de certa forma, para serem motivo de reflexão, porque nós, de alguma forma, estamos nos deixando levar por essa manipulação. E não eram para eles serem tão espertos assim, porque são, de certa forma, inexperientes, e estão dando um certo nó. Até certo ponto estão dando um nó. A gente percebe a fragilidade do governo quando a gente vê aqueles que foram lá defender o ministro hoje. Cara, tem gente que não sabe ler. Tem gente que levou texto, teve deputado lá que levou texto para ler e na hora de ler não conseguiu ler o texto. Não conseguiu ler. Então, a gente está vendo a fragilidade e também a incompetência. É um governo que não sabe elaborar um decreto. Esse decreto de armamento do Bolsonaro é vergonhoso. Vai cair. A própria proposta de reforma da Previdência tende a cair, e não só por uma questão de conteúdo, mas pela forma com que foi elaborado. Hoje ficou claro, ficou evidenciado o quanto eles são frágeis e o quanto as propostas que eles têm são eivadas de um ideologismo barato, rasteiro. Essa questão dos cortes da faculdade que surgiu, a gente não se esquece, nós não vamos nos esquecer, surgiu por conta de um corte, um possível corte em universidades com relação à balbúrdia. Depois eles mudaram isso até que virou esse Frankensteinzão aí no final, que corta verba de todos os setores da educação. Então assim, mas no começo era uma perseguição puramente ideológica. A gente percebe que as pessoas hoje pegam, por exemplo, teses de humanas, que muitas vezes algumas delas são realmente meio estranhas mesmo. Eu não vou aqui passar pano, porque tem algumas coisas que são muito bizarras, mas em função de algumas teses bizarras, eles estão derrubando estudos
importantíssimos que se desenvolvem há mais de 10 anos e simplesmente estão sendo interrompidos e comprometidos de forma definitiva em função de um corte que não tem critério, não houve critério. E muito dessa falta de critério é falta também de conhecimento, de análise. É falta de uma capacidade, de uma competência para se elaborar um projeto. Tudo isso não foi explicado hoje. Esse ministro que saiu de lá com um pedido para que ele peça demissão, com um pedido para que ele renuncie, saiu de lá escrachado mesmo, ele não conseguiu explicar as questões básicas que estão dentro do projeto que ele, eu espero, né, ele elaborou. Ele mesmo não conseguiu explicar. No meio da explicação começou a falar de um dinheiro que o Lula... O cara no meio da explicação começou a falar do Lula e do Santander, quando uma jornalista, ou melhor, na verdade, uma das funcionárias do Santander, por intermédio de uma jornalista, fez uma análise na época, e aí o cara começou a tirar, desencavar um troço desse que eu vejo que não faz o menor sentido. Depois começou a dizer que ele trabalha com carteira assinada, aquela carteira azulzinha, ele diz assim, e aí ele insinua que os deputados não trabalham, que os deputados nunca tiveram carteira assinada. Então, assim, a gente percebe que ele foi lá para o embate, mas ainda um embate que está muito distante do que deveria ser um governo. Nós estamos... O celular concordou. Nós estamos dentro de um governo, não dentro de uma campanha política. Não é uma campanha política. Hoje, assim como na questão do Guedes, nós temos ministros que estão se reportando ao povo por intermédio do parlamento, porque eles estão lá para falar com representantes da população, e isso simplesmente se perde no meio por conta de uma discussão ideologizada e, sabe, ainda nessa questão binária que a gente vem falando aqui desde quando o canal foi criado. Então, se as pessoas não conseguem reconhecer a vergonha que foi o que aconteceu hoje para o governo Bolsonaro, então realmente eles estão vivendo num universo paralelo mesmo. O governo foi esculhambado hoje lá na Câmara por conta de falas de deputados que foram muito incisivos, alguns deputados de forma incisiva. A gente viu as ruas, realmente, mais de 200 cidades no país, com uma quantidade enorme de pessoas nas ruas, uma manifestação realmente polpuda, uma manifestação que eu, se fosse o Bolsonaro, ficaria muito preocupado. E sim, cara, os caras falaram fora Bolsonaro, Lula livre, é claro, faz parte. A grande questão é que nós tivemos ontem, né? Eu estou gravando ontem, quer dizer, eu estou gravando ontem, mas é hoje, no caso é ontem, baguncei tudo, mas você entendeu. Mas o que aconteceu ontem vai ficar já para a história, porque é o primeiro passo. Para um fora Bolsonaro, meu amigo, tá muito fácil. E se o Bolsonaro continuar tratando as pessoas desta forma, dizendo que manifestantes são idiotas, as coisas só tendem a piorar. Porque, de forma geral, esse governo é um desastre. Uma questão de diplomacia, mas, acima de tudo, de articulação política. E eles são um desastre como articuladores políticos. Eles não conseguem dar uma resposta imediata para a oposição e também não conseguem formar um grupo de apoio coeso. Então, assim, é desastroso do começo ao final. Desastroso. E enquanto isso, a gente percebe que, pelo menos a partir do que aconteceu ontem, a oposição se fortalece muito, sai muito fortalecida. Ontem foi uma desgraça total para o governo Bolsonaro, foi péssimo. E a oposição se fortalece muito com isso. E mais nós estamos vendo as pessoas se sensibilizarem, o cidadão comum que está fora dessa questão binária,
né? A gente percebe que as pessoas estão se mobilizando, estão vendo o desastre que é esse governo, um governo que não conseguiu, de alguma forma, impactar o setor financeiro, o setor econômico do país, que está retraído, e a gente percebe que também não consegue chegar até o coração das pessoas, porque distrata, porque tem insensibilidade sobre o que está acontecendo no país, e acima de tudo, porque parece realmente estar muito mais a favor de uma ideia, de um ideal, de uma ideologia, do que exatamente com as questões urgentes que passa o nosso povo, que está desempregado, passando fome, sem dignidade nenhuma para tocar a sua vida e vendo a situação cada vez piorar mais e mais. Por outro lado, fica aqui os parabéns a você que esteve nas manifestações em todo o país, parabéns a todos que foram nas ruas. É isso daí, cara, foi o tsunami da educação arrebentando. Parabéns a todos. Olha, eu peço para que você dê o joinha aqui no vídeo, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos da sua inscrição, tá bom? E a gente volta na próxima. Veja esse vídeo aqui que é bem legal, hein? Não se esqueça de ver esse vídeo aqui. A gente se encontra.